Na aula de hoje iremos falar sobre o luthier. Luthier é o profissional que constrói instrumentos musicais. Mas podemos chamar de artista que constrói instrumentos musicais. A função do luthier é muito importante e vai além da construção de instrumentos. O luthier acompanha os músicos nos seus trabalhos, regulando os instrumentos. Quando você compra um instrumento numa loja, ele não vem pronto para o uso. Você precisa de ajustes. E o melhor nome para isso é um luthier qualificado. Ele entende das proporções, dos tamanhos que são exigidos na construção de um instrumento, né? De toda essa produção, a madeira, né? E compreende também de acústica. Então ele entende tudo que você precisa, todas essas medidas que envolvem o instrumento, a regulagem toda. Então, na hora de fabricar, o luthier precisa de entender sobre tudo isso, escolher a madeira, escolher toda a parte que vai entrar aqui na construção do instrumento. Eu estou mostrando um violão, mas o luthier fabrica violinos, vai fabricar contrabaixo, guitarra, entre outros instrumentos musicais. Quando você compra um instrumento, às vezes as cordas do seu instrumento não estão na altura correta para que você toque, né? Você não tem uma pegada boa ou o som não sai da forma que você deseja, a maneira de você montar os acordes. Então, o melhor nome, a melhor solução é levar o seu instrumento para um luthier. Mas além da regulagem que eu estou falando aqui na nossa aula, né, que você pode levar um instrumento para que o luthier regule da forma que você vai se sentir melhor ao tocar, ele cria o instrumento desde o início. Cada peça de um luthier é uma obra de arte. E no Brasil nós temos muitos nomes famosos. Cada lugar, cada região do Brasil nós temos vários mestres na luthieria. Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar de dois nomes. Vamos citar dois nomes nessa arte de construir, né, fabricar um instrumento musical. No Brasil são muitos os artistas de cálculo e som, os mestres, os luthiers. Temos vários no Brasil. Nós vamos citar na nossa aula um grande mestre luthier chamado Mestre Salustiano. O mestre Salustiano era apaixonado por criar rabecas. A rabeca é um instrumento feito de madeira e cordas. Ele é muito parecido com o violino. Diferente um pouco da forma de tocar, o instrumentista segura um pouco mais abaixo a rabeca. Esse instrumento é de origem árabe e foi trazido pelos portugueses. Então, a especialidade do mestre Salustiano era criar rabecas. O mestre Salustiano nasceu em Aliança, Pernambuco. E ele, de tão apaixonado pela rabeca, ele criou, né, uma casa com esse nome, a Casa da Rabeca, em Tabajara, Olinda. Entre vários mestres que nós temos no Brasil, em cada região brasileira nós temos vários mestres nessa arte de criar, construir instrumento musical. É uma técnica que exige precisão, exige muito cuidado. Então é uma arte, a arte do luthier. Um dos maiores nomes da luthieria mundial, se não for o mais conhecido de todos os tempos, é do luthier italiano Antonio Stradivari. Ele ficou conhecido com o seu violino Stradivarius, o violino mais caro do mundo. Antonio Stradivari viveu no período que nós chamamos de período barroco da música e atingiu o seu auge na construção de instrumentos no início do século XVIII.
né, 1700 e pouco, no início desse século, ele começou o auge, né, da sua fama, da sua construção, os melhores instrumentos que ele construiu. Os violinos Stradivarius valem milhões de dólares, tem um valor altíssimo e até hoje eles ainda fazem teste para saber qual o segredo da sonoridade. Seria o verniz usado, a madeira, seria até as suas possíveis imperfeições no instrumento, ou o tamanho dessa abertura em F. O que seria, né? Qual seria o segredo desse violino tão valorizado, de sonoridade tão diferenciada? Então, os violinos Stradivarius, do mestre Antônio Stradivari, são os violinos mais famosos e, consequentemente, esse nome, né, Stradivari, é o mais famoso entre os luthiers, né, do mundo, da história da música. Então, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre o luthier, esse mestre na criação, na construção de instrumentos musicais, esse artista. É importante entender o valor desse profissional, de todos os cálculos, de tudo que ele tem que fazer para elaborar um instrumento de forma perfeita. Quando um músico pega um instrumento, cada pessoa tem um tamanho da mão, tem um gosto para o formato do seu instrumento, e através de cálculos, né, de pesquisas durante toda a história da música, né, o primeiro cálculo que você tem em relação ao tamanho aqui da corda, você tem essa sonoridade, e justamente na metade dessa distância que você tem da corda, da extensão da corda, você vai ter o som da sua oitava. Então, se você tem uma nota determinada, quando você toca a metade, você vai ter essa mesma nota uma oitava acima. Nós sabemos que na escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nós temos a oitava Dó, 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 Dó. Então, para que o instrumento fique perfeito, ele tem que ter essa precisão. Quando você toca a corda, ela vai dar um som de uma nota musical, e aqui na metade ela vai dar o mesmo som. Através disso você vai conhecer o seu instrumento, se ele tem uma afinação perfeita, se você consegue uma pegada perfeita, tanto no violão quanto no violino. A sonoridade, a construção, a tocabilidade é muito importante. Então, pessoal, hoje na nossa aula nós falamos sobre o luthier. Um abraço a todos e até a próxima.